Um investidor de criptomoedas, um estudante de direito e um autoproclamado filósofo entram no Twitter. Parece piada, mas é só o nascimento da narrativa que levaria a hidroxicloroquina para as bocas mais poderosas do mundo. No Brasil, a cloroquina, em parte, derrubou 2 ministros da saúde, exerceu enorme pressão sobre médicos e foi um dos grandes pilares do bolsonarismo contra o isolamento social. Tudo isso você já sabe. Você também já sabe que os últimos grandes estudos, infelizmente, não encontraram evidências de que o uso da hidroxicloroquina influencia na redução de mortes ou intubações. Apesar disso, no dia 11 de maio, em um encontro no cercadinho do Planalto, a cloroquina foi ressuscitada dos mortos por um seguidor do presidente. Para endossar o uso da hidroxicloroquina. Tem estado que não está aceitando, está dificultando, o outro não. Tem a cloroquina aqui na farmácia Brasília. A partir de então, Bolsonaro, que há muito não falava do remédio, voltou com tudo. Coincidência ou não, o Brasil batia recordes de mortes e ele enfrentava enorme crise política por sua interferência na Polícia Federal. Pois bem, foi ela voltar aos palcos que, 5 dias depois, Nelson Teich deixava o governo, já que ele se recusou a assinar o novo protocolo do Ministério da Saúde, liberando o uso da cloroquina para casos leves de Covid-19. Tal protocolo seria liberado no dia 20 de maio, sem assinatura de nenhum membro do governo e exigindo que o paciente assine um termo de consentimento, onde está escrito que, abre aspas, não existe garantia de resultados positivos e que não há estudos demonstrando benefícios clínicos. Ficam os idiotas. Não tem comprovação científica. Eu sei que não tem. Ok, agora que refrescamos sua memória e mostramos o quão Bolsonaro é leal à cloroquina, vamos voltar para a origem de tudo. Como ela virou a panaceia bolsonarista. Um investidor de criptomoedas, um estudante de direito e um autoproclamado filósofo entram no Twitter, no mesmo dia em que a OMS declara o Covid-19 como pandemia mundial, 11 de março. Eles discutem sobre resultados, em particular de um pesquisador chinês que indicava a cloroquina como um possível caminho para o tratamento do vírus. O investidor de criptomoedas se chama James Todaro. Ele tem graduação em medicina, mas não atua na área há anos. O estudante de direito e também investidor de criptomoedas se chama Greg Rigano. O autoproclamado filósofo se chama Adrian Bai, um supremacista branco antissemita. No dia 12 de março, Rigano disse que publicaria um estudo no dia seguinte, junto de um renomado cientista avalizado por outros cientistas. No dia 13 de março, Rigano e Todaro publicaram sua pesquisa no Google Docs, sem revisão de cientistas. Adrian Bai expressou chateação por não ter sido incluído. Depois da reclamação, ele foi creditado como autor. O estudo dizia ser filiado a 3 importantes instituições de ciência norte-americanas e ter um quarto autor, Thomas Broecker, um pesquisador reconhecido. Era mentira. Mas a pesquisa já havia viralizado. Primeiro, Elon Musk tweetou. Logo, chegou na Fox News. A emissora trumpista negou a pandemia até onde pôde. I feel like the more I learn about this, the less there is to worry about. I was about to say the same thing. Let me tell you something. This virus should be compared to the flu because at worst case scenario, it could be the flu. This is yet another attempt to impeach the president. No momento que viram a possibilidade de um remédio milagroso, embarcaram na história. Mas qual era a base científica para o discurso ter o mínimo de atenção? Bem, depois da conversa inicial via Twitter, Rigano foi contactado por um cientista renomado que apresentaria a ele um estudo quase que miraculoso, Didier Raoult, um excêntrico microbiologista francês que não se considera um outsider, mas sim aquele que está à frente de todos que estão na linha de frente. Ele, de fato, possui grandes contribuições à ciência. Entretanto, colegas afirmam que o trabalho do laboratório de Raoult tem deixado a desejar e que seu ego é, sim, um personagem à parte. Raoult adiantou os resultados para Rigano, que no dia 16 de março os levou ao show de Laura Ingraham, na Fox News. What if there's already a cheap and widely available medication that's on the market to treat the virus? Well, according to a new study, there is such a drug. It's called chloroquine. Within a matter of 6 days, the patients taking hydroxychloroquine tested negative for coronavirus. No dia 18, ele iria ao programa de Tucker Carlson, uma espécie de conselheiro informal de Trump. Rigano, por sua vez, foi identificado como conselheiro de Stanford. Outra mentira.
40 patients, again, a well-controlled, peer-reviewed study that showed a 100% cure rate against coronavirus. So I obviously only know what you're telling me, but I do know it's very unusual for a study of anything to produce results of 100%. I mean, that's remarkable, isn't it, or am I missing something? Se você não está familiarizado com a ligação umbilical da Fox com Donald Trump, é necessário entender que os principais apresentadores da emissora são não apenas conselheiros, mas cabos eleitorais de Trump, aparecendo inclusive em seus comícios. By the way, all those people in the back are fake news. Logo, no dia 19 de março, Trump iniciou sua cruzada a favor da cloroquina. Drug called chloroquine. A compra da cloroquina cresceu mais de 46 vezes nos Estados Unidos. 2 pessoas morreram por se automedicarem. No dia 20 de março, a Anvisa vetou exportações de hidroxicloroquina e o Brasil passou a exigir receita para a compra do remédio. No dia 21, Bolsonaro gravou seu primeiro apoio à cloroquina. Boa tarde. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Albert Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor Ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Durante a metade de março e o fim de abril, de acordo com o Washington Post, a Fox mencionou cloroquina ou hidroxicloroquina mais de 1.300 vezes no ar. Hydroxychloroquine. Até que, sob muitas críticas, no dia 21 de abril, o canal divulgou um estudo feito nos Estados Unidos que já apontava para a falta de eficácia do tratamento. Mas espera aí, o estudo do microbiologista francês não comprovava 100% de sucesso? Ora, desde o começo, especialistas questionaram a pesquisa, apontaram que Raoult tinha um histórico dúbio de manipular dados e escolher quem tomaria os remédios, enviesando o resultado final. Logo em seguida, a própria sociedade científica que publicou o estudo de Raoult disse acreditar que a pesquisa não cumpria os padrões necessários. Por exemplo, no início, 26 pacientes foram designados para receber hidroxicloroquina. Apenas 20 apareceram no resultado final. Os outros 6 não foram incluídos, pois interromperam o tratamento de forma precoce. Por quê? Um deles parou de tomar o remédio após ter náuseas. 3 pararam de tomar porque foram para a UTI. Outro deixou o leito antes do previsto. E o último morreu. Elizabeth Bick, consultora científica, ironizou: "Meus resultados sempre parecem incríveis, se eu deixar de fora os pacientes que morreram." Essa é apenas uma das várias polêmicas envolvendo o estudo de Raoult. Mas por que alguns caíram tão rápido na conversa do microbiologista francês? Além de ter tido uma carreira respeitada, vencido prêmios e de fato conquistado coisas notáveis, ele é um personagem. Ele é um iconoclasta de cabelos engraçados, ele acha que quase todo mundo é estúpido, especialmente aqueles que são geralmente considerados inteligentes. Ele é amado pelos conspiracionistas, escreveu Scott Sayer em um longo artigo publicado no New York Times. De repente, a hidroxicloroquina deixou de ser uma das muitas opções que poderiam ser estudadas para se transformar na cura milagrosa. Com toda essa publicidade, os cientistas foram obrigados a priorizar pesquisas sobre ela, devido à grande pressão política e popular para que os médicos a usassem. Ok, então nós temos uma droga que ganha publicidade por causa de 3 tuiteiros unidos a um cientista dúbio que publicam um estudo alegando falsamente estarem ligados a instituições renomadas, ganham os ouvidos da Fox e de conselheiros informais de Trump, que faz um discurso e logo vê a hidroxicloroquina viajar o mundo, inclusive o Brasil. Tudo isso em 10 dias. É possível que a cloroquina alcançasse tanta fama não fossem os 3 tuiteiros? Talvez, mas esse não é o mundo em que vivemos. A pergunta que fica hoje é: se até Trump e a Fox indicam ter parado de insistir no assunto, por que Bolsonaro persiste? Alguns suspeitam de interesses financeiros, ou o fato dele ter mandado o exército aumentar a produção do remédio, o que deu ao Brasil um estoque de 8 milhões de pílulas, ou ainda que seria para tirar o foco da interferência na Polícia Federal. O que me parece mais provável, porém, é que seja uma questão de fé. Bolsonaro luta contra o isolamento social desde o princípio. Com a existência da milagrosa cloroquina, todos poderiam voltar às suas vidas normais, sem prejudicar a economia. Para isso, porém, é necessário que o sujeito feche os olhos e negue toda a realidade ao seu redor.
Visto que o comportamento de Bolsonaro é exatamente o mesmo de quando morriam 10 ou 800 pessoas por dia, isso não seria lá tão estranho de acreditar. A negação não só da ciência, mas também da realidade é praxe para este presidente. Entretanto, como a realidade não se dobra diante das vontades de ninguém, o Brasil continua a empilhar mortos, enquanto o presidente passeia de jet ski, cumprimenta apoiadores e ameaça a democracia. O nosso primeiro documentário na Lab foi sobre líderes evangélicos e o Covid-19. Acabamos deixando a fala de um pastor de fora, pois ela não se encaixava idealmente em nenhum momento do documentário, que já estava longo. Entretanto, agora, ao falarmos da cloroquina, cobrimos os dois assuntos. Por isso, exibiremos o vídeo publicado pelo pastor Digão, da Igreja Bola de Neve, em seu Instagram. No livro de Levítico, capítulo 14, a partir do 16 também nos diz assim, que por causa disso eu enviarei o pânico, o terror sobre vós, enviarei a tisica. Tisica é uma palavra hebraica que se refere a doença pulmonar grave, atrofiamento dos pulmões. Também enviarei uma febre ardente, uma febre muito forte. Também farei padecer os seus olhos e trarei escassez financeira. Então nós vemos que o que eu estou lendo aqui nesse texto parece um noticiário da televisão. Mas eu queria fazer uma colocação mais importante de todas essas aqui, que na palavra aqui, febre ardente, é uma palavra hebraica que significa uma febre de malária. Mas uma febre de malária, isso tem um código aqui, isso está dizendo o que trata a malária, é a cloroquina trata a malária, então eu e você precisamos entender, presidente pode prosseguir, avança, porque a própria Bíblia, Deus está sinalizando para avançar, a cloroquina vai trazer essa cura para essa questão do coronavírus. Yeah,